Quem está vendo lá no vídeo vai pensar que é ceia, não café. Está quente. Amém, irmãos? Graça e paz a todos, amém? Aproveitando o ensejo, dessa palavra que o irmão trouxe para nós, a convicção. Sabe, irmãos, nós vamos falar um pouco disso hoje, graças a Deus. O nosso culto hoje está só os nossos amados irmãos da vida da igreja, então isso me permite um ambiente a trazer uma palavra nesse sentido para nós, para nosso crescimento, edificação, amém? E quando nós entendemos quem nós somos, as coisas começam a acontecer na nossa vida particular, A semana passada eu falei, foi ministrado aqui, que Jesus ele foi batizado por João Batista, não foi isso? E depois dele ser batizado nas águas, ele saindo das águas, o céu se abriu, não foi isso? O Espírito de Deus voou numa pomba e pousou sobre ele, e bradou uma voz do céu que dizia o quê? Esse é o meu filho amado. Mas na tentação de Jesus, o diabo não expressa que Jesus é um filho amado. Ele expressa o seguinte: se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. O correto deveria ser: se tu és filho amado de Deus, transforma essas pedras em pães. Então o diabo sempre ele omite quem você é em Deus. Diga: nesses dias, eu creio que terei revelação de quem eu sou no Senhor. E essa semana, orando, o Senhor me trouxe uma palavra e eu quero compartilhar ela com vocês. Amém? Abram as vossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 17, tá bom? Versículo 24 a seguir. Mateus, Evangelho, capítulo 17, versículo 24 a seguir. Os irmãos vão achando, vão dizendo amém, para a gente continuando a leitura. Diz assim: tendo ele chegado, Jesus, é a passagem que Jesus paga o imposto. Tendo ele chegado a Cafarnaum, dirigindo-se a Pedro, os que cobravam o imposto das 2 dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre 2 dracmas? 25. Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se antecipou dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos ou dos estrangeiros, Jesus lhe disse: logo, estão isentos os filhos? Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que pescar, não é isso? Fisgar, tira-o, abre-lhe a boca, acharás um estáter, toma-o, entrega-lhe por mim e por ti. Irmão, essa passagem ela é muito maravilhosa, porque é uma porção na Bíblia que parece assim uma história quase que irrelevante, assim, sem nexo, sem sentido, por assim dizer. Mas Pedro, ele é tomado por uma pergunta surpresa, por uma situação que aconteceu do nada, que apareceu do nada para ele. Então, essa surpresa, essa pergunta que lhe trouxe uma surpresa, em vez dele parar para pensar e analisar, ele já deu respostas imediatas.
Por quê, irmão? Porque Pedro é um tipo da igreja. Amém? Pedro é um tipo da igreja. Nós somos muito, como é que eu posso dizer a palavra? Nós gostamos de dar respostas imediatas. Nós não pensamos bem nas coisas que muitas das vezes prometemos ou fazemos. Então, Pedro, ele dá uma resposta imediata. Vocês pagam ou não pagam imposto? O mestre de vocês paga imposto ali? Sim, paga. Já lançou a pressão e ele automaticamente recebeu para si a pressão. Mas antes de entrar nesse ponto, nós vamos ler aqui mais duas porções, né? A de Mateus, tá? Abra aí a sua Bíblia. Mateus 4, 18 e 19. Diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eles eram o que, irmãos? Pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. E eles, lançando a rede de lado, o que eles fizeram? Seguiram o Senhor, amém? Mas em Mateus, abre lá também, 16, aqui, o primeiro que nós lemos foi o chamamento de Pedro. Em Mateus 16, do versículo 13 ao 19, nós vamos ver uma porção de estabelecimento de igreja. O estabelecer, a primeira menção da palavra igreja, amém? Mateus 16, versículo 13 a seguir, diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Eu li essas duas porções aqui, porque a primeira mostra que Pedro, ele aceitou o convite de seguir o Senhor. Ele foi imediato, foi rápido. Amém? Pedro, vem e segue-me. Ele deixou tudo e seguiu. Amém? Mas depois, na revelação, Jesus, ele já está falando de quê, irmão? Já está falando de identidade. Percebe que essa segunda porção, Jesus está chamando os discípulos para uma conversa à parte. Amém? Então, a primeira pergunta que foi feita para Pedro, a primeira palavra de Jesus para Pedro foi: vem e segue-me, vem ser meu discípulo, vem andar comigo. E ele tomou imediata atitude. Ele não foi conversar com A, com B, com C. Não, ele foi e seguiu. Amém? Mas aqui Jesus, ele já pergunta, uma pergunta que exige o quê? Reflexão. Exige o quê? Consciência. Exige o quê? Companheirismo, convicção de quem ele era. Quem o povo diz ser o Filho do homem? Ele já diz que ele é o Filho do homem. Jesus se classifica aqui nessa porção como o Filho do homem. Amém? Quem o povo diz ser o Filho do homem? Aí,
nós vamos observar aqui a opinião da multidão. Preste atenção nesse ponto. Respondendo Simão, filho do homem, eles responderam, João Batista. Olha a comparação. O povo dizia que Jesus era João Batista, mas uma outra parte do povo achava que ele era Elias. A outra parte do povo, Jeremias, né? E a outra parte, algum dos profetas. Jesus estava procurando uma resposta. Aí ele vem agora e se dirige aos seus discípulos. Essa é a opinião do povo. Muito bem, agora eu quero saber a opinião de vocês comigo. Percebeu aí, irmão? Olha que coisa maravilhosa. Vocês, quem dizeis que eu sou? Pedro, cheio do Espírito Santo, ele diz o que, irmãos? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Então, nessa hora que Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele acha a resposta que ele queria. Amém? Irmãos, isso aqui é muito maravilhoso, porque a igreja, irmãos, ela é estabelecida na convicção. Amém? A igreja, ela é estabelecida na consciência de quem você é em Deus. Deus, ele não estabelece a igreja dele aonde há dúvida. Aonde tem dúvida, não há estabelecimento de igreja. Aonde tem dúvida, não há ligação do reino dos céus. Não há chave. Aonde tem dúvida, não há milagres. Então, a primeira coisa que nós, como filhos de Deus, precisamos ter é convicção. Quem é que eu sou? O que eu estou fazendo na história dessa igreja? Para que mesmo que eu estou aqui? Qual é de fato o papel que o Senhor estabeleceu para mim nesse lugar? O que o Senhor quer de fato comigo? Né? Então o Senhor pergunta, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, cheio do Espírito. Irmão, isso aqui eu acho maravilhoso, porque Pedro, ele fala assim, ó, mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? E respondendo Simão, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou, bem-aventurados és, irmão Bajona, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Ele recebeu uma convicção de Deus. Eu acredito que foi Deus de fato que deu aquela convicção. A convicção de quem você é nunca virá de homem, porque nós muitas das vezes queremos fazer a obra de Deus olhando para o homem, pensando no que o homem acha de você. Quem será que o pastor Danilo acha que eu sou? Quem será que os pastores acham que o pastor Danilo é? Quem é que as pessoas acham que eu sou quando eu ando na rua? Nós sempre queremos arrancar das pessoas a convicção de que nós precisamos, mas nós precisamos da convicção do alto, o testificar do alto. Jesus falou assim, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Eu te digo, tu és Pedro. Você falou quem eu era, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia por isso. Mas tu és Pedro, tu és uma pedra, e sobre você, sobre a verdadeira pedra que sou eu, edificarei a minha igreja. O que ele estava dizendo? Muita gente confusa, que nem você, será estabelecido em mim, encontrará a identidade em mim, encontrará a convicção de quem ela é em mim. Então em mim não há dúvida, em mim não há dúbio pensamento, né? Não há cocheamento de dois pensamentos, não, em mim há convicção. Amém, irmãos? Amém. Então quando você tem convicção de quem você é, ali se estabelece a igreja, começa-se
a crescer o propósito de Deus dentro de você. Então quando você diz, cara, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, então deixa eu te falar, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra a tua vida, não vai prevalecer contra a tua vida. Pedro, quando tu ligar uma coisa na terra, vai ser ligado no céu, e quando tu desligar, também será desligado no céu. Você tem poder para ligar e desligar. Você tem poder para ligar e desligar. Amém, irmão? Você tem poder para abençoar e depois dizer não, você não é mais abençoado. Pastor, o que é isso? Não sou eu que estou falando, é a própria palavra que a gente está falando. O Senhor falou para os discípulos, para os 70. Vocês lembram dessa porção? Quando os 70 foram enviados e disse, ei, deixa eu falar uma coisa para vocês, quem abrir a porta e receber vocês, e a paz que está em vocês, vai entrar naquela casa, amém, e vai morar naquela casa. Mas se não receberem vocês bem, a vossa paz será retirada. Jesus falou, amém? E sobre aquela casa batei até a poeira do estrado do vosso pé. Amém? Percebeu aí a convicção? O que é nosso é para você. Você dá e você retira. É uma identidade. Ah, pastor, mas isso não pode ser antibíblico? Não, não é. Não, não é. Jesus veio para os seus. Os seus não receberam. O que ele fez? Ele retirou e deu para nós. Amém? Amém? Porque o que é de Deus não pode ser profanado. O amor de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus, a glória de Deus, a bênção de Deus, ela não pode ser jogada a qualquer pessoa. A pessoa, no mínimo, ela precisa querer. Muitas pessoas seguem Jesus como se Jesus fosse um pobre, coitado, miserável, desgraçado. Ah, eu não sei não. Ah, esse negócio de igreja não é comigo não. Ah, esse negócio aí é como se Jesus fosse a última das escolhas, ou a última não, a pior das escolhas. Entende? E Jesus, ele está mostrando aqui nessa porção, né, que é necessário que nós tenhamos consciência da nossa identidade. Você está na rua, quem você é? Quando você está no carro, quem você é? Quando você está no trabalho, quem você é? Você tem poder para abençoar a pessoa no teu trabalho? Sim ou não? Isso é uma resposta que você precisa ter. É uma resposta que você precisa dar. Você tem poder para perdoar pecado de pessoas na rua? Sim ou não? É uma resposta que você tem que ter convicção. Você tem poder para salvar uma vida de uma pessoa na rua? Sim ou não? É uma resposta que você precisa ter. É uma convicção que você precisa ter. Amém? É importante isso para nós. E nessa primeira porção que nós lemos, que é o texto central, Jesus, ele traz uma pergunta para Pedro. Pedro foi colocado, foi exposto a uma situação. Alguém chegou e colocou uma situação em cima de Pedro e perguntou: Pedro, o teu mestre não paga imposto? Você não paga imposto, você e seu mestre? Você não tem que pagar imposto, Pedro? Sim, nós pagamos. Sim, nós pagamos. O primeiro ponto aqui que nós observamos é o problema da impulsividade. Diga comigo, o problema da impulsividade. Você acaba assumindo compromisso desnecessário. Você acaba trazendo problemas para você que não é para você estar resolvendo. Você acaba trazendo, irmãos, isso é muito sério. Às vezes as pessoas não querem entregar a vida para Jesus, e você traz problema para a sua vida, porque você está trazendo, ela não quer, você está trazendo problema para você, e aí Jesus honra, porque é um outro ponto, porque tem coisas a realizar ainda. Mas a maioria das vezes nós resolvemos problemas. Quantas pessoas já não foram ajudadas pela vida da igreja? Nós chegamos e aquela pessoa tem um problema, tem uma dificuldade na vida, está passando necessidade,
e aí você chega, prega o evangelho para ela, e ela quer que você se torne o que para ela, irmãos? Quer que você se torne um amuleto de mágica, o amuleto da sorte. Chegou, irmão, aleluia. Irmão, arruma um rancho para mim. Irmão, arruma R$100 para mim. Irmão, arruma 200 para mim. E você, cheio de amor, de misericórdia. Amém, irmãos? Quantos são cheios de amor? Diga amém. Cheio de amor, cheio de misericórdia. Estende a mão. Não é assim? Ajuda. Vê o casamento daquela pessoa indo para o buraco, mas ela mesma não enxerga. Amém? E aí você se compromete, você começa a fazer coisas que o Senhor não te pediu. Aí você fala assim: Senhor, puxa vida, não aguento mais fazer esse negócio, mas o Senhor mesmo não te pediu para fazer isso. A única coisa que mostra na Bíblia, em Mateus capítulo 28, versículo 18, que o Senhor pediu é: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura, ensinai eles, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinar eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. O Senhor não falou: ide por todo mundo e dai rancho a todas as pessoas, dai-lhe 100, dai 200, dai de 300, 500 reais, e seja isso, bênção na vida deles, pega tudo que tu tem, racha com eles. Paulo, ele dá uma outra direção, ele diz: olha, nós temos que ajudar sim as pessoas que necessitam, Paulo, mas ele fala o quê? Dei preferência para os da casa. O que é da casa? É da vida comum da igreja. Então, muitas das vezes nós entramos em situações porque nós mesmos, por um problema do impulso, entramos em problemas que não é da nossa alçada. Olha para cá, você não foi chamado para ser super-herói. Você não foi chamado para resolver o problema de todas as pessoas. Você foi chamado para anunciar Cristo, para perdoar pecado, para curar enfermo. Amém. O Senhor te chamou para isso, mas o Senhor não te chamou para resolver, ajustar e melhorar e cuidar da vida das pessoas. Sabe por quê? Você vai cansar, você vai fadigar, você vai se esgotar e você vai botar a culpa em Cristo. E Cristo está dizendo assim: eu não tenho nada a ver com isso. Isso é um problema que você arrumou. A gente precisa botar a mão um pouco na cabeça e refletir. Amém, irmãos? Então diga comigo assim, diga: eu não vou arrumar problema para mim. Vou orar ao Senhor e o Senhor vai me dar a direção certa. Amém, irmãos? Olha só, irmãos, se nós somos filhos, né? Jesus perguntou algo para Pedro, né? Pedro, de quem é que eles estão cobrando imposto? Eles estão cobrando imposto dos estrangeiros? Os reis, ele perguntou, os reis estão pedindo imposto dos estrangeiros ou dos filhos? Aí Pedro para: dos estrangeiros, Senhor. Dos estrangeiros? Então, Pedro, logo os filhos, Pedro, tem que pagar? É verdade. Está aí uma coisa que eu não tinha percebido. Os filhos, eles estão isentos. Olha para cá. Nós não temos nada a ver com o problema do mundo. Preste atenção no que eu estou lhe falando. Nós não temos nada a ver com o problema do mundo, porque os reis dessa terra cobram o imposto dos estrangeiros, mas nós somos filhos de Deus. Amém. Nós não devemos nada a esse mundo. Amém. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, tomou todas as maldições, levou toda a culpa, toda a condenação, todas as chagas, todas as enfermidades, toda a desgraça do planeta, ele levou sobre si, e nós fizemos dele Cristo, o nosso Senhor. Ele morreu a minha morte, e ele ressuscitou para a minha
justificação e a tua justificação. Logo nós não somos mais o que, irmãos? Devedores. Glória a Deus. Nós somos filhos. Amém. Nós somos herdeiros. Então, nós não podemos pregar o evangelho com a sensação de que estamos devendo às pessoas desse mundo. Nós já fizemos a nossa escolha. Amém? Um dia alguém pregou para você, um dia alguém apresentou Cristo para você, e você fez a sua escolha. Eu quero Cristo Jesus na minha vida. A partir do momento que você fez de Cristo a sua escolha, você não é mais estrangeiro. Você não deve nada para esse mundo mais. Por quê, irmão? Porque você é filho. Você não deve mais nada para Satanás. Você não deve nada para esse sistema mundano. Você não tem nada a ver mais com esse mundo. Por quê? Porque você se tornou filho de Deus. Filho amado de Deus. Não deve mais nada. Amém? Só tem uma coisa que nós devemos. Paulo fala: a ninguém deveis nada, exceto o amor. Então nós pregamos. Nós precisamos ter uma coisa na nossa consciência, de que nós devemos pregar o evangelho. Amém? Devemos anunciar o evangelho. Amém? Quando nós anunciamos o evangelho, nós estamos mostrando para as pessoas que elas podem receber Jesus Cristo como Salvador na vida delas. Essa é a nossa missão. Uma vez que ela entrega a vida dela para Jesus Cristo como Salvador da vida dela, amém? Ela passa a ser estrangeiro ou filho? Ela passa a ser filho, amém? Porque recebeu Cristo como Salvador da vida dela. Acabou, resolveu o problema, amém? Agora, como filho, eu posso ajudar o meu irmão nessa caminhada. Amém? Os irmãos estão compreendendo? Está difícil de compreender o raciocínio? Amém. Segundo ponto que nós podemos falar aqui dessa palavra. Outra coisa, a responsabilidade madura. Diga, nós precisamos ter responsabilidades maduras. Precisamos ter responsabilidades maduras. Irmãos, nós precisamos resolver erro para evitar o que, irmãos? Escândalo. Mesmo Jesus deixando claro que eles estavam incertos, olha, ó, mesmo Jesus chamando Pedro e dizendo assim: Pedro, nós estamos isentos dessa dívida, amém? Nós não precisamos pagar isso, né? Mas ele não adota a postura de orgulho, ou dizendo para Pedro: Pedro, o problema é teu agora, eu não tenho nada a ver com isso, amém? Não, Jesus, ele decide resolver a situação criada pelo erro de Pedro para preservar a paz e o testemunho, para que não nos escandalizemos. Olha só, a lição aqui é que quando nós erramos, a nossa falta de atenção, muitas das vezes ela nos coloca em situações complicadas. Maturidade exige o que, irmão? Que encaramos e resolvamos os problemas. Se você dá uma palavra para uma pessoa, se você dá uma palavra que vai ajudar aquela pessoa, para que não haja escândalo, vá e honre com a palavra que você deu. Vá e honre com a palavra que você deu. Você disse que ia ajudar? Ajude, mas não diga que foi Cristo que mandou você fazer isso. Entenda, não coloque esse peso sobre Cristo. Vá e resolva. Por que Jesus fala para Pedro: vai lá, resolve isso? Para que o evangelho não seja escandalizado, para que eles não se escandalizem que Jesus estava lá. Amém, irmãos? Amém. Às vezes nós tomamos cada situação. Eu mesmo, irmãos, quantas vezes eu ajudei pessoas. Irmão, eu me lembro de um irmão antigo, lá do começo, um irmão assim, humilde, entregou a vida para Jesus, e aí nós ajudávamos ele. Muitas das vezes não tinha um gás, muitas das vezes não tinha um rancho, e ali com um bom coração, a gente juntava os irmãos, fazia um rancho, levava, pegava ali, comprava um gás, ajudava, né? Nós sempre estávamos ali com o nosso coração
sempre voltado, e findou, irmãos, que aquela pessoa, ela estava ali pelo quê, irmão? Ela estava ali pelo interesse próprio. Está entendendo? Ela estava por um interesse próprio. Ela estava por um interesse momentâneo, até que ela encontrasse um certo alívio para a vida dela. Mas o nosso coração era de abençoar aquela família, era de fazer com que aquela família continuasse na presença, era de fazer com que aquela família permanecesse na presença do Senhor, era de fazer com que aqueles filhos crescessem na presença do Senhor, e fazer com que aqueles rapazes e aquelas moças daquela família se tornassem um cidadão de Deus aqui na terra. Esse era o nosso desejo. Mas o coração deles estava o quê? Direcionado para um outro lugar, né? Se porventura não desse para ajudar, aí a gente já percebia que aqueles irmãos já ficavam com beicinho, ficavam chateados, amém? Isso não acontece só com você, isso não aconteceu só comigo, aconteceu com Jesus também. Uma certa vez Jesus fez a multiplicação do pão, e tinha uma multidão, tinha mais de 5.000 pessoas adultas, e ali Jesus viu que aquela multidão tinha fome, amém? E Jesus pediu que juntasse alguma coisa ali para alimentar aquela multidão. E Jesus orou pelos pães e pelos peixes, e os discípulos deram para a multidão, e todos comeram, de maneira que sobrou 12 cestos. Amém? O número 12 significa um número eterno. Nunca faltará alimento para aqueles que buscam a presença de Deus. Amém? Nunca faltará pão. O pão representa o quê? Cristo. Nunca faltará Cristo para aqueles que querem e têm fome. Querem comer e têm fome. O peixe representa o quê? A multiplicação, o crescimento. Nunca haverá falta de multiplicação no teu celeiro, nunca haverá falta de multiplicação nos teus negócios, na tua saúde, na tua vida financeira, em todos os aspectos sempre haverá multiplicação. Essa é a mensagem. Aí aconteceu a segunda multiplicação. Jesus viu mais uma vez que a multidão estava com fome, amém? E Jesus falou assim: essa multidão precisa comer. E Jesus chamou mais uma vez, e trouxeram pães e peixes, amém? Jesus orou, abençoou e falou para os discípulos darem a eles. E todos comeram, de maneira que sobrou, todos comeram, e sobrou 7 cestos ainda cheio de alimento. Veja bem, o número 7 aponta para um número completo também. O número 7 trombetas, 7 castiçais, as 7 igrejas, os 7 anjos da igreja. O número 7 ele aponta para um número completo, sobrou 7, mostrando claramente que não haverá falta de alimento espiritual para ninguém, nem o pão que é Cristo, nem a multiplicação para aqueles que o seguem. Mas na terceira vez, Jesus observou que o interesse deles era somente de quê, irmãos? Era somente de querer comer e beber. Jesus olhou e falou assim: ó, quem quiser me seguir, tem que comer o meu corpo, tem que beber o meu sangue. E virou a costa. E a multidão começou a se espalhar. Então, nosso amado irmão estava falando que muitas das vezes a gente convida, a pessoa não vem, a gente quer pegar, a pessoa não vem. Essa decepção não foi só nós que passamos, Jesus passou com muito mais gente, né? E todo mundo foi embora, e ficou só quem, irmãos? Os discípulos. Aí Jesus olhou e falou assim: vocês não vão embora também? Eu não teria coragem de falar o que Jesus falou, amém? Mas Jesus falou assim: vocês não querem ir embora também? E Pedro fala o quê? Para onde iremos, Senhor? Só tu tens a palavra da vida eterna. Então eles se tornaram os discípulos do Senhor, amém? Isso mostra claramente
que muitas das vezes Jesus ele multiplicou porque havia uma necessidade, multiplicou a segunda vez porque havia uma necessidade, mas ele começou a observar que a multidão, ela não estava por amor, ela estava por interesse. Há muitas pessoas que só vão à igreja por interesse. Nós precisamos ir na presença do Senhor porque amamos o Senhor, porque amamos o que Ele é. Sem Ele nós não comemos, sem Ele nós não bebemos, sem Ele nós não temos saúde, sem Ele nós não conseguimos nada, irmão. Amém? Você pode se achar o melhor bambambam da vida, mas você não é nada sem Cristo. Sabe por que você é próspero? Porque existe um favor na tua vida. Há alguém poderoso que cuida da tua vida, há alguém que zela por você. Enquanto você está dormindo, Ele já está providenciando tudo que você vai precisar. Amém? Não é porque você é o bonzão, não, que você sabe de tudo, não, é porque Ele é bom, Ele cuida de você. É por isso. Então Pedro olhou, o Senhor falou assim: olha, você tem que resolver esse problema. Você começou esse problema, você vai resolver. Aí nós vamos entrar no terceiro ponto, que é o quê? O terceiro ponto é que a pesca é o ápice da reflexão, né? O silêncio, né, que precede a provisão. Jesus manda Pedro ir pescar. Longe de ser um trabalho mecânico, o ato de pescar, ele exige o que, irmão? Paciência, silêncio. Não dá para pescar fazendo barulho, não é assim? Exige paciência, silêncio, solitude na beira do mar. É o ambiente perfeito de relaxamento e autorreflexão. Então Pedro, ele pôde processar o que tinha feito, acalmar a mente, aprender com o próprio erro, e é nesse momento da quietude que a solução de Deus aparece. Às vezes, irmãos, na maioria das vezes, nós estamos luta, temos problema, não é que Jesus está mandando para nós, é que a gente que caça. Eu só vivo cheio de luta, eu estou lutando muito, Deus está me provando muito. E às vezes nem é Deus, é você que é um catador, um coletor de problema. Vai andando pela rua, vai arrumando problema, diz que o nome está no Serasa, diz que esse nome que está lá no Serasa é porque o diabo está te perseguindo. Não, que você fez dívida desnecessária, não tem nada a ver com o diabo, tem nada a ver com Jesus. Jesus não mandou você fazer dívida com ninguém, entendeu? Aí se falta um alimento num dia na sua casa, você estourou tudo o seu dinheiro, né, com uma roupa caríssima, uma bolsa caríssima, um relógio caríssimo, um celular caríssimo, e aí você vai, às vezes vai diante de Deus e fala assim: Senhor, eu estou passando por essa luta, eu não tenho hoje o que comer, o que me alimentar. E você vai observar, se você tirar um momento para pescar, o momento da pesca aqui nessa porção é o momento da reflexão. Todos nós, irmãos, precisamos refletir, amém? Parar um momento, pensar, analisar. E Pedro, eu posso colocar mais uma coisa aqui que é muito importante nesse terceiro tópico: dependência. Olha a promessa que Jesus fala para Pedro: Pedro, você vai pescar, você vai pegar um anzol, uma linha, vai lá para o rio, lá para o mar, você vai pescar. Primeiro peixe que você pegar, você vai tirar um astéter, né? Da boca, estáter, né? Estáter, da boca do peixe. Aí você vai pagar o meu imposto e o teu, tá bom? Irmão, imagina Jesus falando isso para você hoje. Pois é, né? Fulano, você vai lá na frente do Tapajós, o pessoal não estão esticando a linha ali na cheia? Pois é, eu vou mandar um peixe com dinheiro na boca, e tu vai pegar ele. A tua fé já ia diminuir, porque tem um monte de concorrente lá. Aí eu falo, você vai lançar, e depois que você lançar, você vai pegar.
Pedro, ele foi, irmão, cegamente. A primeira atitude de Pedro boa foi essa. Por quê? Porque ele foi cegamente. Assim como ele teve disposição para tomar uma atitude rápida e imediata para o erro, ele também teve uma atitude rápida e imediata para a fé. Isso mostra que a igreja, ela tem atitudes também, tanto para o erro como para o acerto. Amém? Pedro, uma vez, ele viu Jesus andando sobre as águas. Eles ficaram todos com medo. E ele falou assim, Jesus falou assim, não temam, sou eu estou com vocês. Aí ele fala assim, Senhor, é tu? Sim, sou eu. Se és tu, manda que eu vá contigo. E vem, Pedro. E ele vai andando. Amém? Eu pensaria umas 10 vezes antes de pisar naquele mar da Galileia. Mas ele foi imediatamente. Isso é um ato de fé. E ao mesmo tempo um ato de dependência. Amém, irmãos? Então, muitas das vezes, olhe para cá, preste atenção. Muitas das vezes você pode estar passando um problema muito difícil na sua vida. E você precisa parar para refletir. Primeiro, que você é filho amado de Deus. Você precisa entender, antes de qualquer problema aparecer na tua vida, você precisa entender que você é filho amado de Deus. Que esse problema que você está passando é um problema que pode ser você que tenha entrado nele sem chamar o Senhor, mas ainda assim o Senhor diz para não causar escândalo, eu estou contigo, eu vou resolver isso, creia somente. Sabe por quê? Porque você é meu filho amado, eu tenho prazer em você, eu tenho prazer em estar com você. E muitas das vezes essa passagem aqui traz para nós a reflexão que nós precisamos crer mais em quem nós somos. Quem você é em Deus, né? Quem somos nós? Quem é você? Quem somos nós na fila do pão, né? Davi, ele fala assim, fizeste-nos por um pouco menor do que os anjos, mas de glória e de honra o Senhor nos coroou. Amém? Nós somos reis, somos representantes de Deus. Diante da doença, quem somos nós? Diante da improbabilidade, quem somos nós diante do que Deus prometeu para você? Abraão, o Senhor falou, vou te dar um filho. Ele tentou receber um filho do jeito dele. Amém? Foi lá, teve relação com sua esposa, não deu certo, eu acho que eu vou por outro lado. Aí conseguiu lá a sua empregada, teve um filho com ela, achou que era de Deus, e Deus deixou ele lá por 12 anos. Por 12 anos aquela bênção, aquele favor afastou ele da comunhão, já não tinha mais holocausto, já não tinha mais presença, já não tinha mais mesa da comunhão, já não tinha mais, por 12 anos. Aí o Senhor aparece para ele de novo, Abraão, vou te dar um filho. Ah, Senhor, não, já tem Ismael. Não, Ismael não é o filho que eu te dei. Ismael é filho da tua esperteza, é filho do teu esforço. Eu vou te dar um filho com a tua mulher, Sara. E ela riu. Ali nasceu o nome de Isaac, porque Isaac significa risos. E ele fala para ela, por que riste? Não ri não, é certo que riste, daqui a um ano voltarei aqui, e o menino estará nascido. E de fato, nasceu. Por quê? Porque ele cometeu um erro, mas ele foi refletir também um pouco do que Deus tinha dado para ele por promessa. O que Deus prometeu para você? E você já tentou resolver do teu jeito, da tua maneira, com a tua força, do teu jeito, mas você sabe lá no fundo que não é a proposta que Deus tem para você, mas é uma outra proposta. Exige-se um momento de reflexão, um momento de pescaria, um momento de parar e pensar, quem eu sou diante dessa situação? Para que o Senhor me colocou aqui nessa cidade? Por que o Senhor me trouxe para dentro da vida dessa igreja?
Por que o Senhor me trouxe a esse ambiente? O que o Senhor de fato quer comigo? É o momento da pesca, é o momento de avaliar, é o momento de pensar, é o momento de lançar sobre o Senhor as suas ansiedades. A Bíblia fala o quê? Lançai sobre o Senhor as vossas ansiedades. Por quê, irmão? Porque Ele tem cuidado de vós. Diga para o seu irmão: o Senhor cuida de você. O Senhor cuida de você, irmão? Cuida ou não cuida? O Senhor cuida de nós, amém? O que a palavra de Deus diz lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3? Bendito Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Somos megamente abençoados. Amém? Isso daí é um fato ou é uma possível verdade? É um fato. Então nós devemos se apegar nessa palavra, porque nós somos, não seremos. Somos abençoados. Quando você dorme porque o Senhor fecha os teus olhos. Mas quando você acorda, tudo já está na mão do Senhor. Tudo já está resolvido. E o teu trabalho é o quê? É descansar. Mas o trabalho de descansar aqui não significa que tu vai dormir até 11 horas, meio-dia. O trabalho aqui é dizer: eu vou descansar, eu vou trabalhar, eu vou fazer a minha correria, né? Mas eu sei que o que o Senhor prometeu para mim vai acontecer. Ele vai criar meios. As pessoas podem tentar impedir que eu chegue aonde eu tenho que chegar, mas eu vou chegar. Sabe, irmão, José impediram de todas as formas dele chegar a ser governador, né, de todo o Egito, amém? Mas o Senhor arrumou meios e caminhos e ele chegou lá, amém? Assim somos nós. Olha para cá, preste atenção. Você é filho amado de Deus. Você não é obrigado a tomar decisões precipitadas. Você não é obrigado a aceitar pesos, barreiras, dificuldades sobre a sua vida, para que você venha provar que é filho de Deus, né? Cidadão chegou com Pedro e falou: o vosso mestre, vocês não pagam impostos? Estava dizendo que Jesus era o quê? Um enganador, não pagava os impostos. Não, nós pagamos sim, meu mestre paga. Era uma defesa assim, simples, amém? Mas Jesus falou assim: Pedro, quem é que paga imposto? Estrangeiro ou filho? Diz estrangeiro. Por que nós vamos pagar? Aí Pedro: puxa vida, é verdade, Senhor. Sabe, tem hora que nós não devemos colocar problemas, situações, adversidades sobre nossos ombros, amém? Entenda algo: Deus cuida de você. O que não está no teu controle, você não deve ficar correndo da sala para a cozinha. Você só tem que crer. Tudo que sai do teu controle é porque não é para você controlar. É porque tem que estar no controle de Deus. Entende? Coisas que você não pode imaginar, que saem dos teus limites. Aleluia! Você precisa entender que você é filho amado de Deus. Tem hora, momento que eu paro, é tanta da luta, é tanta da tribulação que eu paro e digo: Senhor, é tanta da onda que eu tenho convicção de que eu vou afundar. Mas eu creio que o Senhor, quando pisa no mar, as ondas se aquietam e eu consigo chegar aonde eu tenho que chegar. Então, olhe para cá, preste atenção. Tudo
que vier contra a tua vida, que foge do teu controle, creia, está na mão do teu Pai. Ele está cuidando de você. Amém, irmãos? Amém. Nós vamos orar nessa noite. Amém. Na verdade, nós vamos orar para testificar esse chamamento. Amém. E eu quero que você ore hoje com outro irmão. Para quê? Para injetar fé nele. Para injetar mais a crença correta. Para injetar o amor correto, a direção correta na vida de seu irmão, da sua irmã. Amém? Quantos irmãos querem nessa noite orar juntamente comigo? Levante aí a sua mão. E nós vamos estar escolhendo aí alguns irmãos. As irmãs vão estar escolhendo uma irmã e o outro irmão vai estar escolhendo um outro irmão, para que você possa orar por esse irmão. Você vai orar por ele, você vai declarar na vida dele, né, que ele é o que, irmão? Amado, que ele é